E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que o indiciamento de Bolsonaro tem provas robustas, né? Vamos retomar para o pessoal entender o que a gente está falando, né? O governador Tarcísio de Freitas, ontem, logo após o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido divulgado como um dos indiciados, né? Ele postou esse tweet, né? Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro que carece de provas, é preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. E aí, o que aconteceu? A presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, postou uma resposta, né? Essa resposta foi postada hoje, né, agora à tarde, corrigindo o governador Tarcísio. Primeiro, o relatório da Polícia Federal indiciando Bolsonaro e sua quadrilha tem mais de 700 páginas de provas robustas, não é narrativa. Dois, o inelegível nunca se conformou com o resultado das eleições e, por isso mesmo, autorizou um golpe que previa até assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. 3. A posse de Lula não aconteceu na normalidade. Bolsonaro se recusou a passar a faixa e, uma semana depois, sua ordem depredou o Planalto, Congresso e STF. 4. A investigação não está mais em andamento, já foi concluída e estarreceu o país. No governo do inelegível, vocês foram negacionistas de vacina em São Paulo, você quer esconder a violência policial e agora insiste em ser negacionista de golpe de Estado e trama de assassinato. Acorda, governador. Né? Começando agora com o Cláudio, né? Cláudio, como é que... Bem, essa troca de farpas entre o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, e os aliados do presidente Jair Bolsonaro, elas vão perdurar um bom tempo ainda. Só que no caso do governador Tarcísio de Freitas, ele é um aliado, mas ele também é sucessor político, pelo menos em tese, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, a velha máxima, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? E o governador, ele resolveu vir a público dourar a pílula do que é todo esse imbróglio envolvendo, né, o seu padrinho político, que é o presidente Bolsonaro. E acho que, enfim, nesse caso aqui, não é possível a gente discordar da presidente do PT, porque o que ela fala é verdade, né? Você tem 700 páginas de provas robustas, você teve uma efetiva tentativa de golpe. Basta lembrar também que o Bolsonaro, em nenhum momento, veio a público reconhecer a sua derrota. Mesmo quando ele veio discursar, ele não reconheceu a vitória do seu adversário. Saiu do país antes do mandato terminar para não passar a faixa, dizer que ele reconheceu o resultado, me desculpe. Né? Ele acabou, de alguma maneira, engolindo o resultado porque não conseguiu fazer de outra maneira, mas reconhecer propriamente, não reconheceu. Isso é um fato. E o governador, né, talvez nessa tentativa de aparecer como um bolsonarista moderado, se é que esse tipo de coisa pudesse existir, e essa efetivamente é impossível, né? Não dá para, não tem corintiano palmeirense, né? É frio quente, essas coisas não existem, né? Ou é uma coisa ou é outra. Bolsonarista moderado é uma contradição nos termos, mas é assim de qualquer maneira que o governador de São Paulo tenta se apresentar e até que alguns o compram. E, consequentemente, ele vem ali jogando um pouco, né, para os dois lados, ao mesmo tempo que tem esse tom um pouco mais comedido, tenta salvar a pele do seu padrinho, né? Mas não há muito como salvar a pele nesse momento. Há evidências em excesso, né? Eu me recordo daquela história da chapa Dilma Temer, né? Que quando se comentou ali do processo de cassação no TSE, se disse na época que ela foi absolvida por excesso de provas, né? Talvez a gente tenha aqui um novo caso de excesso de provas, né? Há tanta evidência de que um complô foi armado pelo Bolsonaro e pelos seus aliados, né? Inclusive culminando nessa tentativa de assassinato, né? A gente não pode afirmar categoricamente, com pelo menos o que apareceu até agora, que ele sabe inclusive desse detalhe, mas é preciso ver se algo mais específico sobre isso não aparece, mas que ele sabia da trama golpista, eu acho que não há mais como negar, né? As várias reuniões feitas, a participação do seu vice, né? A própria posição que ele assumiu de permitir que aquelas aglomerações à frente dos quartéis, aglomerações que pediam um golpe militar, elas estavam ali para isso. Veja, as pessoas não estavam na frente da igreja rezando, elas estavam na frente do quartel pedindo intervenção militar, o que significa
golpe de Estado. O presidente jamais desautorizou essas coisas, muito pelo contrário, né? O seu silêncio foi um elemento motivador disso. Ou seja, ele participou por várias maneiras, pelo incentivo que deu a esse tipo de ação, ao o tempo inteiro ficar apontando que haveria falhas ou fraudes, sem apontar um único elemento que pudesse comprovar a possibilidade disso. Ou seja, ele criou todo esse ambiente e todos os que estão aí envolvidos são seus auxiliares diretos. Então, não é possível, não é plausível a gente imaginar que o presidente Bolsonaro ele não soubesse de nada. Então, as provas são categóricas, claro, o que o governador Tarcísio está fazendo é tentando, né, livrar a barra do seu campo político, porque, no fim, isso afeta também a ele. Ele, sendo um bolsonarista, também é afetado Uhum. pelo fato de que fica evidente que o bolsonarismo é golpista.